Voltei. Voltei. Estou vendo que muita gente ainda não voltou. Estão me ouvindo? Só para me ter o retorno aqui de vocês. Sim, sim. Sim. Ótimo, obrigada, gente. Obrigada. Sim, estou. Obrigada, Gisele. Então, vamos, porque... Ai, o povo está entrando. Mas vamos dar continuidade? Só para a gente também não perder tempo, né? Passa tudo tão depressa. Olhem só, o povo vai entrando. Gente, esse é o slide, tá? Na hora que o Pedro me lembrou de verificar aquele programinha com vocês. Então, só para a gente dar uma recordada, eu estava apresentando para vocês a tireoide, tá? Inclusive, no intervalo, né? Estavam até perguntando, eu vou agora apresentar a vocês justamente maiores detalhes a respeito do hormônio e principalmente em relação às disfunções dele, né? Porque na hora que a gente fala que ele é importante, esses hormônios eles são funcionais no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem a noção do tanto que ele possa interferir. Mas na hora que a gente vê as alterações, o lado patológico, é que a gente percebe a importância, tá? Então, só para recordar vocês, eu chamei a atenção que a tireoide, ela produz 3 hormônios, sendo que 2 deles, que é a tiroxina e a triiodotironina. Tiroxina é conhecida como T4, triiodotironina, como o próprio nome, né? Que é a T3. São os 2 hormônios que são produzidos no nosso organismo e que atuam como base, né? Na presença de iodo no nosso corpo. Então, esses 2 hormônios, eles utilizam do iodo na sua elaboração, tá bom? Então, quando a gente fala justamente dessa característica, né, de alterações hormonais, nós estamos falando desse quadro patológico que está presente em cerca de 10% da população. Na hora que eu falo, isso inclusive numa população a nível mundial, tá? E nós brasileiros não somos diferentes. E para vocês terem uma ideia, 5% de nós mulheres temos uma tendência a ter uma alteração na tireoide, quer seja por um aumento da produção hormonal, que é o que a gente denomina de hipertireoidismo, quer seja pela diminuição. Tá bom? Então, nós temos esses 2 quadros de alterações clássicos, dos quais eu vou apresentar vocês. Acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar, ou eventualmente até possuem dentro do ambiente familiar pessoas que apresentem essas alterações. É muito comum, particularmente quando eu ministro essa matéria, de ter em sala de aula, né? Pessoas que colocam isso porque são características muito comuns na nossa população de uma maneira geral, tá bom? Eu já falei com vocês anteriormente que a única diferença do hormônio T3 e T4 é um único átomo de iodo que existe a mais do T4, né? A gente fala que T4, ele é um hormônio precursor. O que vem a ser isso? Ele primeiro é formado e que a partir dele nós temos a formação do T3. Ou seja, ele vai perder uma molécula de iodo e aí ele vai se tornar-se T3. E acredita-se que o hormônio T3 ou o hormônio triodotironina seja um hormônio mais ativo. E é justamente ele que vai agir no nosso organismo, interferindo no funcionamento orgânico, tá? Aqui para vocês verificarem, eu tenho a representação daquela estrutura folicular, com as células foliculares aqui em verde, né? Que são as produtoras do hormônio. O hormônio vai ser produzido e armazenado nesse universo daqui, que eu denominei para vocês de coloide, né? Esse daqui é um desenho, e aqui eu tenho a imagem histológica. Olhem só, aqui é o hormônio que foi produzido e está estocado, aqui eu tenho as células foliculares, e, como eu falei com vocês, é absolutamente comum a observação em grande abundância dos vasos sanguíneos
dentro do ambiente endócrino, né? Então, isso daqui a gente... Mas por que que isso é importante? Para vocês perceberem que essas células são produtoras de hormônios, esses hormônios tanto possam ficar estocados, como eles possam vir a ser liberados e circularem pela corrente sanguínea, tá? Bem, como eu falei com vocês, T3 e T4 são hormônios que regulam o metabolismo, o funcionamento corporal. E eles atuam em todos os nossos tecidos. Então, é por isso que eles são tão responsáveis pelo nosso dia a dia, que foi o que eu utilizei muito, né, na introdução dessa glândula. Eles atuam, inclusive, como hormônios também de crescimento e ajudam também na formação óssea. E eles atuam no metabolismo basal, que é ajudando, né, no funcionamento dos nossos sistemas. Eles ajudam a aumentar a quantidade de fluxo sanguíneo e, consequentemente, quanto maior fluxo de sangue, maior a observação de oxigênio, maior oferta de oxigênio nas nossas células. Então, é exatamente por isso que essa glândula é tão importante no funcionamento corporal e a partir do momento que os indivíduos apresentam alguma disfunção dessa glândula, que possa causar tantas interferências no funcionamento orgânico desse paciente, tá bom? Como eu falei com vocês, existem dois quadros possíveis, quer seja para diminuição da produção do hormônio, quando eu tenho no hipotiroidismo. Hipo, né, significa menos, menor produção do hormônio da tireoide. Normalmente, o que faz o indivíduo apresentar hipotiroidismo? É muito comum de ser observado um problema autoimune, ou seja, o próprio organismo do paciente começa a atuar, né, agindo contra essas células tiroidianas. Então, ela começa a produzir menos hormônio. Existe também, lógica, situações tumorais, perda de função do hipotálamo, né? Porque lembram que o hipotálamo, eixo, hipófise, hipotálamo, atua sobre todas as glândulas endócrinas. Então, quando porventura também eles apresentarem alguma disfunção, a tireoide ela possa ser, né, também uma consequência dessa alteração. E uma outra coisa possível, que é deficiência de iodo na alimentação do indivíduo. Então, se porventura eu tiver uma deficiência de iodo no meu corpo, como que a glândula vai produzir algo que é tão necessário para ela em termos de hormônio? Então, se ela não tiver iodo, ela não vai produzir o hormônio, né? Então, inclusive por isso, hoje em dia, tende a essa deficiência de iodo não ser uma causa, não. Justamente pelo acréscimo do iodo ao sal de cozinha, né? Então, tentaram realmente resolver essa deficiência de iodo na população com o acréscimo dele no sal. Então, nos dias atuais, normalmente essa deficiência para menos na produção do hormônio está mais associada a outros fatores, tá bom? Eu vou apresentar a vocês aqui o que vem a ser o hipo e o hipertireoidismo. E depois eu completo com um quadro comparativo, tá bom? Aqui nessa imagem, para vocês terem uma ideia, está em rosa aquilo que seria o tamanho da tireoide considerado normal. E está em azul o indivíduo que apresenta hipotireoidismo. Por quê? No hipotireoidismo, como eu falei com vocês, hipo significa menor, né, diminuição. A glândula tireoide ela vai diminuir o seu tamanho em função, inclusive, a partir disso, ela vai produzir menor quantidade de hormônios. Os indivíduos, né, anatomicamente, a gente não consegue perceber essa diminuição da glândula tireoide, não, tá? Não pela palpação, a gente realmente não tem essa percepção palpatória, não. Mas algumas características possam nos levantar a hipótese do indivíduo ter hipotireoidismo, mas que mais pelo conjunto da obra, tá? Existem algumas características que eles associam a esses pacientes. Ele tende a ficar
fatigado, ou seja, mais cansado. O indivíduo, às vezes, ele entra no quadro meio depressivo, porque ele fica desanimado. Desanimado para a vida, desanimado para as coisas do dia a dia. Foi aquilo que eu falei com vocês, é diferente. Preguiça, todo mundo tem, né? Mas a gente sabe que a gente coloca a preguicinha do lado e vamos encarar o nosso dia a dia. A gente precisa disso, a gente sabe disso. Agora, esses indivíduos, eles tendem a ter essa dificuldade. Por quê? Porque eles não têm ânimo corporal para enfrentar o dia a dia, né? Então, a gente fala, por exemplo, aqui de uma maneira geral, o semblante dessas senhoras, eles têm a estrutura palpebral caída, né? O olhar mais diminuído em termos de amplitude. Vocês vão, inclusive, perceber o inverso no hipertireoidismo, tá? Tem uma alteração do cabelo, que para a gente é menos perceptível, mas eles falam que o cabelo fica mais áspero, tá? É mais frequente em nós mulheres, para variar, né? Imagina. E é mais frequente também, obviamente, a partir do momento que a gente vai envelhecendo. Mas uma coisa também é muito importante, tá, gente? Qualquer alteração da tireoide, ela é mais frequente a partir do envelhecimento. Entretanto, não significa que não possa ocorrer, por exemplo, em crianças, tá? Quando a gente fala que é mais frequente, é porque na maioria dos casos ocorrem a partir dessa faixa etária, mas não significa que não possa ocorrer em hipótese alguma em indivíduos mais jovens. Só para vocês terem uma ideia, eu particularmente já solicitei a pediatra do Gabriel uma vez para poder fazer a análise T3, T4. É porque ele estava numa fase de ganhar peso e eu achei que na região do pescoço dele estava abaulada, então achei que valia a pena. Ela concordou e ela realmente fez o pedido. Graças a Deus não deu alteração nenhuma, não. Era ganho de peso natural, né, do indivíduo, tá? Mas por quê? Não significa que não possa ocorrer em indivíduos jovens, né? Então, isso que é muito importante. O que significa ser mais frequente não significa que seja exclusivo, tá bom? Bem, no inverso, que é o hipertireoidismo, eu vou ter o contrário. Se antes aqui essas senhoras, elas estavam com a estrutura glandular diminuída de tamanho, estavam apáticas, estavam com semblante, né, de desânimo, agora o indivíduo que apresenta hipertireoidismo, ele tende a ter o inverso, que é anatomicamente ter um aumento da glândula, um aumento da produção dos hormônios, e esse super aumento da quantidade hormonal vai levar o indivíduo a ficar super agitado, vocês vão ver. Olhem só, aqui em rosa, o que seria considerado normal, e em azul, no caso do hipertireoidismo. Percebam vocês a diferença anatômica, né? Como que esse indivíduo com hipertireoidismo não tem a glândula aumentada. E ela é tão aumentada que aí, nesses casos, possa ser perceptível anatomicamente. A gente perceber na região do pescoço um aumento significativo. Inclusive, eu vou voltar, mas essa imagem daqui, ó, eu acho que ela fica mais clara para vocês perceberem. É essa massa aumentada, né? O que a gente denomina de bócio. Provavelmente, acredito que a maioria de vocês já tenham visto pessoas, às vezes a gente nem conhece, mas a gente percebe essa área alterada, muito aumentada, que é característica do que a gente denomina de bócio, tá bom? Vou voltar aqui para explicar a vocês essas imagens. Isso daqui é justamente o inverso do que nós vimos nas senhoras com hipotiroidismo, tá? Porque lá eles estavam com semblante cansado, olhos, estrutura palpebral caída, né? Com uma estrutura ocular, parece que com semblante, com olhos menores, né? Aqui no caso, é o que a gente denomina de exoftalmia, que é o inverso, os olhos sobressaltados.
Isso daqui, gente, reparem vocês, até coloquei para vocês acompanharem, de fato, essa exoftalmia, a gente tem a projeção do globo ocular para o lado externo. Então, esse semblante do qual parece nos dá, né, aquela sensação da pessoa estar agitada, da pessoa estar nervosa, o que de fato fica. Se no hipo a pessoa fica apática, né? Sem entusiasmo, esses indivíduos eles ficam elétricos. E essa superatividade, ela não é benéfica, por quê? Porque essas pessoas ficam tão agitadas que elas não conseguem concentrar em nada que fazem. E também isso possa interferir no aspecto social delas. Elas ficam mais nervosas, elas tendem a entrar mais em confusão, né? No seu dia a dia, no convívio com as pessoas. O que eu chamo a atenção de vocês, gente, é que, logicamente, eu coloco aqui imagens que venham retratar. Mas não significa, por exemplo, que se eu tiver o diagnóstico de hipertiroidismo, que eu vou precisar chegar a esse ponto. O importante é que eu faça a identificação, que veja que esteja alterado e faça o tratamento, tá? Não preciso chegar a esse ponto. Isso daqui são casos extremos, justamente de pessoas que às vezes não são identificadas, não fazem tratamento, né? E a coisa vai se estendendo. Eu coloco aqui justamente esse quadro comparativo. Chama a atenção de vocês algumas coisas que a gente viu no hipotiroidismo. Aquele cansaço, né? Inclusive cansaço e fadiga são praticamente a mesma coisa, né? A pessoa fatigada, a pessoa cansada, aquele quadro de depressão que eu falei com vocês, a pessoa fica apática, ela possa ver até alteração na pele, que tende a ficar mais ressecada, cabelo áspero, alteração nas unhas. Ela fica tão apática que normalmente ela tem queixa de perda de apetite, tá? Alteração da menstruação, alteração inclusive no sistema digestório, não só perda do apetite, mas alteração quanto ao intestino mais preso, tá? Pode vir a ter prejuízos também, inclusive com quadro de anemia. E aqui, o indivíduo com hipotiroidismo, ele tende a ganhar peso. Por que ele ganha peso? Porque, na verdade, ele tende a fazer menos atividades, né? Então, embora ele até tenha a queixa de perda de apetite, mas como o metabolismo dele, inclusive, é um metabolismo mais lento, ele tende a ter ganho de peso, tá? Eu sempre lembro vocês, não sei se vocês se recordam, na época que o Ronaldinho Fenômeno jogava futebol, estava na fase dele aqui no futebol brasileiro, mais próximo a ele aposentar, eles queixavam muito, né? Ali os torcedores falavam que ele não estava jogando adequado, que ele estava pesado, né? Bem, o que ele utilizou naquela época, inclusive para justificar o peso dele, é que ele estava com um quadro de hipotiroidismo, tá bom? Bem, o hipertiroidismo é o inverso. O metabolismo da pessoa fica super aumentado, né? Então, normalmente a pessoa tem queixa de perda de peso, tá? Como eu falei com vocês, a pessoa fica raivosa, fica nervosa, inclusive interfere ali no seu contexto social, tá? A pessoa tende a ter intolerância ao calor, tem esse prejuízo, essa queixa, tem muita sudorese, a palpitação, ou seja, taquicardia, uma frequência cardíaca aumentada, tá? Também, embora tudo isso, ela se sinta cansada, até mesmo pelo aumento do metabolismo. Também tende a ter problemas digestórios, como aqui no caso diarreia, tremores e os olhos sobressaltados, que é a exoftalmia que eu mostrei para vocês anteriormente, tá bom? Então, eu gosto desse quadro só para vocês terem uma noção, porque é muito comum vocês, às vezes, comentarem sobre sinais e sintomas de alterações da tireoide, porque como é muito comum, né, muito frequentemente, às vezes a gente tem casos na nossa família
Então, a gente acompanha, às vezes, isso mais de perto, tá bom? Então, isso daqui é só para vocês perceberem. E reparem como que, né, interfere no nosso corpo como um todo, tá bom? Alguma pergunta, gente, sobre tireoidismo, enfim, podem ficar à vontade, tá bom? Alguma pergunta pontual? Posso seguir? Luciene, Diga, Alessandra. é porque me surgiu aqui um questionamento, que Ah, você falou aí da perda de apetite, né, do hipotireoidismo. uhum, No caso, se a perda de apetite não aham. seria, tipo, ganhar, perder peso? Que Não, aí ganha o peso, né? aham. Eu concordo com você, até foi o que eu mencionei, Alessandra. Eu Sim. concordo no sentido de que, na hora que a gente fala perda de apetite, a gente sempre acha que quando eu tenho um apetite menor, a minha tendência é perder peso, né? Eu Sim. concordo com você nessa sua linha de raciocínio. Só que o que acontece? Esse indivíduo, ele tem uma diminuição do metabolismo dele. Então, vai ficar tudo mais letárgico. Então, mesmo que ele em si não venha ter excesso na alimentação, mas o organismo dele vai ficar muito lentificado. Então, tudo aquilo que Uhum. ele fizer de ingesta, ele tende a acumular. Para começar, ele tende a fazer menos atividades. Então, quando eu fico mais quieta também, a minha tendência maior é ter ganho de peso e até mesmo organicamente. Então, esse seu raciocínio, eu concordo com você, ele é tendencioso a gente imaginar que é o inverso, mas isso é substituído, porque isso daqui não chega a ser tão severo. Então, essa perda do apetite não vai ser tão forte a mais do que essa diminuição do metabolismo. Então, o que vai prevalecer é justamente essa lentificação orgânica, que aí, inclusive, faz com que o indivíduo tenha ganho de peso nessa situação. Eu vou exemplificar com uma Sim. situação no nosso dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que às vezes, imagina, tira esse contexto de alteração hormonal, tá? Vamos imaginar indivíduos saudáveis no dia a dia. Tem pessoas que às vezes fazem ingesta, que só de você ver o prato dela, às vezes eu já ganho umas 300 gramas. Só de ver, só de imaginar, eu já estou ganhando peso. E aí você olha para a pessoa e fala assim: meu filho, como que pode? Bens a Deus. Você come isso tudo sempre e mantém aquela estrutura corporal, é magrinho, não engorda. E a gente até brinca, nossa, não engorda de ruim. Né? Que são Eu termos acho que que é a o meu gente. caso. Oh, que coisa boa! Oh, que bom! Oh, inveja, viu, Alessandra? Mas o O meu seguinte, também, viu? oh, que beleza! Come até o reboco da parede. Essa bondade aí eu tenho. Que bom, É, gente. Então, não ó, pra nada, Alessandra. então depois eu preciso muito conversar com vocês para ver se isso passa, pelo menos online, tá bom? Quem Como diz minhas sabe? Tá bom. amigas, elas falam assim, quando a minha lombriga der cria, para dar uma para elas. Nossa Senhora! Ou seja, deu para vocês perceberem que essa é uma conversa que a gente tem no dia a dia. Mas o que às vezes, o que ajuda muito a justificar essas situações? Não é só verme, não, tá, Débora? Também tem a questão do metabolismo. Eventualmente tem indivíduos que têm um metabolismo muito alto. Então vocês consomem muito, mas vocês também gastam energeticamente muito. Então, vocês acabam fazendo com que aquele excesso de alimentação, que a princípio parece ser excesso, mas ele supre as necessidades do corpo de vocês. E vocês não venham adquirir, por exemplo, com ganho de peso. Então, só para você entender, Alessandra, que a característica do metabolismo, o que é metabolismo? Funcionamento do seu corpo. Cada um de nós temos, né? Cada um de nós temos uma característica. Então, no final das contas, esse metabolismo ele é muito mais forte do que necessariamente essa característica de perda do apetite. Essa perda do apetite está muito relacionado à falta de interesse
Repare que quando a gente está assim mais desanimado da vida, a gente tende a ter menos interesse até pela alimentação. Então, mas não é o suficiente para fazer esse indivíduo perder peso, não. E aqui, o indivíduo fica elétrico, agitado, metabolismo alto, aí ele tende a ter perda de peso, tá Entendi. bom? E aí, no caso, essa associação que eu fiz, acho que até surgiria como uma pegadinha em prova, né? Sim, e eu Essa vou te associação. Sim, Alessandra, e eu vou te ser muito sincera. Esse seu levantamento, ele é muito comum no dia a dia, na hora que a gente fala sobre isso, tá? Então, ele acaba realmente podendo ser utilizado como uma pegadinha. Eu não só falo em prova minha, não, mas que eu fico mais preocupado com vocês aí fora, né? Porque a gente quer que vocês aprendam aqui para na hora que você fizer uma prova de concurso, uma prova de estágio, enfim, que vocês se saiam bem. Eles utilizam porque é um senso comum de erro, para você ter uma ideia, tá bom? Então, por isso que é Entendi. importante a gente trabalhar e explicar a vocês por que isso acontece, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, Alessandra, mais alguém, mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade, podem perguntar. Ô, professor, Diga, diga, é o Pedro. diga, Pedro. Eu vi que hipotireoidismo é uma palavra meio difícil para falar. Causa letargia. O que é Aham, isso? Eu estava lendo aqui e me deu essa aham, curiosidade de saber o que é aham. letargia. Letárgico, Pedro, é a pessoa está lenta. É a pessoa fadigada, é a pessoa cansada, ela tá letárgica. Indivíduo letárgico é o indivíduo mais lento. Então, é aquela dificuldade da realização de tarefas, né? Ou seja, Quaisquer que seja, qualquer que seja, às vezes até dificuldade até de raciocínio, né? Pessoa, sabe, aquele dia, cada um de nós temos nosso. Tem dia que a gente fala assim, gente do céu, tô lendo, não tô entendendo nada. Tem dia que você chega, você parece que tudo abre a sua mente. Tudo que você lê, tudo que você ouve, você aprende de primeira. Então, assim, letargia é uma lentificação. É aquele momento em que organicamente tudo tá mais lento, tá mais fraco. Sabe quando a pilha tá fraca? É essa associação, tá, Pedro? ou Então, seja, é o desânimo, né? exatamente. Essa questão de letargia, fadiga, cansaço, ela é um conjunto só. Inclusive Nossa, o processo metabólico mais lento, tá bom? ok. Mais Professor, alguém? Diga, professora, Gilson, pode boa falar. noite. Aqui, Boa deixa eu noite, falar. Gilson. Nessa família da Gia aí, a dislexia entra também, professora? Porque ela tinha, você está falando em questão da atenção, às vezes a pessoa lê, tem uma certa dificuldade de aprendizado, até de guardar as coisas, né? Uma certa dificuldade assim. A dislexia entra Não, nesse grupo Adilson, também? não. Embora eu concordo com você que, né, você citou fatores que realmente são característicos aí de dislexia, mas assim, são situações bem adversas, não tem uma associação direta não, tá bom? Ah, não, tá bom então. E também uma coisa importante já destacar, tá, gente? Não significa que necessariamente o indivíduo com hipotireoidismo venha apresentar absolutamente todas as manifestações. Ou o indivíduo com hipertireoidismo vem apresentar absolutamente todas as manifestações. Bem, isso, né, são manifestações possíveis. Como eu falei com vocês, é tudo sempre muito importante a identificação, o diagnóstico para que seja iniciado um tratamento, tá? No caso do hipo, tem a característica de ter a reposição hormonal, se for o caso. E no hipertiroidismo, há situações extremas que eles até retiram a própria glândula, tá? Aí eles às vezes retiram a glândula e venham. Aí você fala assim, nossa, mas o indivíduo precisa do hormônio? Sim. Aí eles começam a administrar o hormônio externo,
Tá? Então, assim, precisa de ter o diagnóstico, precisa, quanto mais precoce, melhor, inclusive para não ter, né, situações extremas. E aí, logicamente, eu vou preservando o paciente para não ter tantas manifestações clínicas, né, que fica sob controle. É importante que, uma vez diagnosticado, mantenha-se o controle, o acompanhamento, né, que isso sempre é muito importante. Mas não significa necessariamente, inclusive existem alguns sinais e sintomas aqui, que eles, na verdade, eles não são específicos, né? Existem várias outras doenças que eu possa vir a ter perda de apetite, alteração na minha menstruação, interferência no meu entusiasmo. Então, isso tudo não é necessariamente específico, mas por isso que é sempre muito importante, tem que ter uma avaliação, né? E para fechar esse quadro, é necessário que se faça, juntamente ali com o exame sanguíneo, a avaliação dos hormônios T3 e T4. Então, eles avaliam para poder realmente verificar se o indivíduo tem alteração, né? Quer seja para menos ou para mais da produção dos hormônios, tá bom? E como eu falei com você, gente, isso é muito importante em função da prevalência, né? População, imagine, 5% da população feminina tem alteração da tireoide, né? Bem, e aí, se porventura não tem mais nenhuma pergunta da tireoide, eu vou apresentar a paratireoide e aí eu vou fazer um parênteses. Olha, Lucine, você vai apresentar a paratireoide, mas você disse que a tireoide produzia 3 hormônios. Você apresentou 2 e já vai apresentar agora uma outra glândula? Eu até estou fazendo isso para vocês perceberem e para que eu possa me justificar, mas vocês entenderem por que eu faço isso didaticamente. É porque é o seguinte, tireoide produz T3, T4 e a calcitonina, que eu vou apresentar a vocês já já. Eu apresentei T3 e T4 juntos, porque eles são 2 hormônios que são a base do iodo e que atuam no metabolismo, como a gente acabou de estudar, tá? Agora, esse terceiro, eu gosto de apresentá-lo juntamente com um outro hormônio, porque eles são 2 hormônios complementares, tá bom? Então, é por isso que eu vou apresentar a vocês agora a paratireoide, que é uma outra glândula endócrina. Vou apresentar o hormônio que ela produz, que é o paratormônio, e aí vou apresentar o terceiro hormônio da tireoide, tá certo? Justamente para vocês entenderem, porque aí na função vocês vão ver, é o único slide para apresentar os 2 hormônios, tá? Olhem só. A paratireoide, lembram quando eu usei aquele programa para mostrar a vocês os aspectos anatômicos? Chamei a atenção que atrás da tireoide, aqui, ó, essa aqui é a tireoide, né? Nós estamos vendo ela por trás, então ela é vista posterior. Ela apresenta esses 4 conjuntos aqui celulares, que é o que nós denominamos de paratireoide, tá bom? E a paratireoide produz um hormônio que é denominado de paratormônio. E por que eu apresento esse hormônio? Porque o paratormônio, ele atua juntamente com a calcitonina, que é o terceiro hormônio produzido pela tireoide, na regulação de cálcio pelo nosso corpo. Então, é por isso que eu gosto de mostrar para vocês, tá? Isso daqui no conjunto, olhem só. A tireoide produz a calcitonina, que é um hormônio que atua aumentando a deposição de cálcio no nosso tecido ósseo. Aliás, só para a gente recordar, né? O tecido ósseo tem uma parte mineralizada, onde eu tenho cálcio e fosfato. Então, a tireoide ajuda a aumentar a deposição de cálcio no nosso tecido ósseo. Ela diminui a absorção de cálcio pelo intestino. E ela também diminui a absorção de cálcio pelo nosso sistema renal. Então, se a gente imaginar, o que eu tenho no conjunto? Muito cálcio no tecido ósseo e menos cálcio circulante no meu corpo. Então, eu tenho uma diminuição de cálcio no sangue.
Isso vai estimular as nossas paratireoides, que são essas glândulas que eu estou apresentando para vocês agora, a produzirem o paratormônio, que o paratormônio, por sua vez, o que ele faz? Estimula a saída de cálcio do tecido ósseo, aumenta a absorção de cálcio no intestino, aumenta a absorção de cálcio pelo sistema renal. Então, o que eu vou ter? A partir do momento que eu vou ter o aumento de absorção desses elementos, eu vou aumentar o nível de cálcio no sangue. E aí, isso daqui é retroalimentado. Por isso que eu acho muito importante, e eu vou destacar aqui, ó, que é para vocês não esquecerem, né? Olhem, a calcitonina, que é produzida pela tireoide, tá? E eu vou até marcar com outra cor aqui, que eu gosto dessa cor, que também é chamativa. A paratireoide, que produz o paratormônio. E eles são, isso aqui é cíclico no nosso organismo. A atuação dessas duas glândulas e desses dois hormônios ajuda na regulação de cálcio pelo nosso corpo, ok? Vocês entenderam, gente? É por isso que eu apresento junto, porque eu acho que didaticamente favorece vocês a guardarem, a entenderem, né, a atuação deles no nosso corpo, tá bom? Bem, e aí, agora eu vou apresentar a vocês a adrenal ou suprarrenal, que é aquela glândulazinha localizada no polo superior dos nossos rins, que eu já até mostrei a vocês, né, quando a gente falou lá no sistema renal. Então, ela é uma velha conhecida nossa. São duas glândulas, então por isso que a gente fala que ela é bilateral, uma localizada à direita e a outra à esquerda, né? Como eu já mencionei sempre para vocês, eu gosto sempre de chamar a atenção dos dois nomes, que é para a gente não ser pego desprevenido e não esquecer, tá? Essas glândulas, o que elas produzem, né? Como que elas têm? Reparem aqui que o autor fez um corte, então eu estou observando internamente a ela. Ela tem uma região externa, que é denominada de região cortical, e tem uma região central, que é denominada de região medular. O que eu tenho? Nessas áreas, por que isso daqui para a gente é importante? Porque essas áreas, elas produzem hormônios diferentes. O que eu tenho? Essa regiãozinha cortical, ela possa ser dividida em 3 áreas. É o que o autor fez aqui, ó. Ele pegou essa areazinha, deu um zoom. E aí eu tenho a zona glomerulosa, fasciculada e reticulada. Por que isso é importante? Deixa eu pegar aqui, só para vocês acompanharem o raciocínio. A zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Por quê? Cada regiãozinha dessa produz hormônio. A zona glomerular produz aldosterona. Esse hormônio, ele participa de um processo que é angiosina-aldosterona, né? Um sistema de regulação do nosso sistema circulatório, tá? Nós temos o cortisol, que é produzido, é um hormônio do estresse, que é produzido pela zona fasciculada. Embora nós não estejamos numa época de estresse na nossa vida, né? Ó, a gente produz o quê? Cortisol, tá? Quanto mais estressado, mais esse hormônio é produzido. E ele, inclusive, atua estimulando, aumentando a frequência cardíaca, promovendo taquicardia, né? Alterações nessa estrutura corporal. E a região reticular, ela produz hormônios androgênios, que são hormônios, como vocês terem uma noção, a testosterona. Testosterona, ela está presente tanto em machos como fêmeas, embora os indivíduos do sexo masculino tenham maior produção desse hormônio. Ele interfere, inclusive, no aspecto sexual também, né? E nós temos a região medular da adrenal, ela produz adrenalina e noradrenalina, que são, inclusive, estimulantes do sistema nervoso, né? Então, nós temos aqui, por isso que é importante aquela separação por áreas,
porque cada área da glândula suprarrenal produz hormônios diferentes. Inclusive, para vocês terem uma ideia, esses hormônios, né, são tão importantes que quando o indivíduo começa a vir a ter disfunção, obviamente ele tem casos patológicos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, que é a doença de Addison, tá? O que essa doença de Addison é promovida? Ela promove várias alterações corporais. Ela ocorre em função da diminuição da produção de cortisol, tá? E da aldosterona pela nossa glândula suprarrenal. E normalmente essa diminuição da produção dos hormônios vem por algum problema do meu sistema imune, né? Doenças autoimunes, ou algum processo infeccioso, como HIV, tuberculose, ou inclusive alterações tumorais malignas, tá? Essa doença de Addison, ela faz com que os indivíduos ficam com a presença de uma pele azulada, que é essa hiperpigmentação que a gente fala, mas ela fica super corada. O indivíduo, normalmente, ele vem a ter prejuízos, né? Perda de peso, ele tende a ter diminuição da pressão sanguínea, tá? E alterações no sistema gastrointestinal, com todos os prejuízos, quer sejam náusea, vômito, diarreia, tá? Dores abdominais e também várias outras características sejam possíveis. Ele tem uma febre persistente, possa sofrer desmaios, convulsões, ter um quadro de hiperglicemia, enfim, várias alterações orgânicas. Reparem vocês que uma alteração hormonal interfere em vários sistemas. Agora, quando eu tenho o inverso, que aqui é a menor produção do hormônio, mas quando o indivíduo começa a ter uma superprodução de cortisol, ele vem a ter o que a gente chama de síndrome de Cushing. Essa síndrome de Cushing, gente, ela tem várias características, né? Primeiro, a pessoa tende, inclusive mulheres, tá? O desenvolvimento de pelos na face, semelhante à barba, tá? A alteração da face, inclusive com as bochechas bastante proeminentes. Elas tendem a ter conchis de gordura, tá? O que parece que a pessoa tá ficando corcunda, né? A alteração da região abdominal, que a gente denomina abdômen pêndulo, que é essa característica aqui, ó, essa penducular, tá? Várias estriações na região abdominal. As estruturas dos membros superior e inferiores tendem a ficar mais finos, e isso é pronunciado de uma hora para outra, tá bom? E um tecido tegumentar mais fino, mais delicado. Então, isso daqui, gente, são várias alterações, inclusive anatômicas, o que gera vários prejuízos à pessoa, tá? Isso aí, inclusive, interfere muito no social dela. Eu, particularmente, já tenho conhecidos, né, que já tiveram, acompanhei uma conhecida em relação a essa síndrome. É muito difícil porque interfere muito, inclusive, com a autoestima da pessoa, né? Embora, lógico, a gente não possa ficar associada a essa característica, mas é ruim você se olhar no espelho, verificar que está sofrendo tantas alterações, elas acabam, né, interferindo também no aspecto emocional da pessoa, tá? Então, a pessoa tende, além do mais, ela já está com o hormônio de estresse em maior produção, então ela já fica naturalmente mais estressada, mais nervosa. Então, isso é muito, um quadro bastante severo. Normalmente, isso possa ocorrer por uma disfunção a partir da hipófise, né? Já que é uma glândula mestre, a glândula hipófise, uma situação tumoral que possa incidir sobre a adrenal e promover um quadro como esse, tá? Não sei, ela não necessariamente é muito popular, embora não seja tão rara a presença dela na população, tá bom? E agora, como eu falei com vocês,
Eu fiz aqui, são poucas questões, tá? Dá para a gente passar aqui, porque eu acho que é a oportunidade de vocês verificarem aí o que vocês lembram, ajudar vocês a fixar, tá bom? São simples, eu que elaborei assim, só para a gente fixar mesmo o material, e vamos ver o que vocês recordam aqui, tá certo? Quero a participação de vocês. Só dei um tempinho só para ver se o colega consegue recordar antes de você falar a resposta, tá bom? Então, dei só um tempinho, mas aí a gente já vai falar a resposta. Olhem só, eu peguei exclusivamente do que a gente trabalhou aqui hoje. Abaixo, todas as glândulas citadas são endócrinas, ó, endócrinas, exceto uma. Vamos ver. Pituitária, tireoide, adrenal, sudorípara e testículo. Qual delas não é endócrina? Podem falar. D. Sudorípara. Sudorípara. D de dado. Sudorípara. Exatamente. Porque a glândula sudorípara é uma glândula exócrina. Muito bem. Marque a afirmativa correta de glândula endócrina. É aquela que secreta substâncias para fora do organismo ou é aquela que secreta substâncias para dentro? Para dentro. Secreta substância para dentro do organismo. Para dentro. Isso, exatamente. Secreta substâncias para dentro do organismo. Eu falei com vocês, eu fiz justamente para poder fixar. Marca alternativa em que indica a glândula endócrina considerada glândula mestre. Hipófise? Hipófise. Exatamente. Hipófise ou também conhecida como pituitária. Muito bem, certinho. São hormônios produzidos pela hipófise, exceto Vasopressin. Quê? olhem só. Hipófise. Tiroxina. Tiroxina. Exatamente. A tiroxina é a T4. Então, tiroxina e triodotironina são produzidos pela tireoide, tá? A ocitocina é, vasopressina também, que é vasopressina ou ADH. Aqui, ocitocina atua no útero, vasopressina atua na regulação da absorção de água, interferindo na diurese. Somatotrófico, hormônio do crescimento. Gonadotrófico atua sobre as nossas gônadas. Todas são produzidas pela hipófise, exceto a tiroxina, que é produzida pela tireoide. Identifique a glândula responsável pela regulação do metabolismo do corpo. A gente acabou de falar. Hipófise. Metabolismo. Tireoide. Tireoide. Tireoide, tá? É quando a gente falou do hipo e hipertireoidismo, são alterações do metabolismo do indivíduo. Tireoide. 6. Identifique os hormônios que contêm iodo em sua constituição. É lógico. Tiroxina e triodotironina. Letra C. Exatamente. Isso. Olha só. Aqui T4 mas o somatotrófico é produzido pela hipófise, né? Vasopressina e insulina não tem nada a ver. T3, ele até tem iodo, mas o gonadotrófico não. A ocitocina e a vasopressina também não. Como eu falei com vocês, os dois únicos hormônios que têm iodo, né? As duas únicas substâncias que têm iodo no nosso organismo é a tiroxina e a triodotironina. Bota um pouquinho para a esquerda. Aqui, abaixo são listados sintomas relacionados ao hipotiroidismo, exceto tem perda de... Exatamente. Porque o bócio é
a glândula aumentada, que é no hipertiroidismo. O hipo tem perda de apetite, tem fadiga, tem depressão, tem pele ressecada. Mas não Professora, tem bócio. Oi, diga, Rayane, pode falar. Tem problemas nesse hipo e nesse hiper. Aí você precisa só de depois, com calma, Rayane, estudar assim para você fixar, saber de hipo é baixo. Qualquer questão que você verificar, na hora que eu falo hipo, né? Igual hipotrofia é diminuição. Hiper é aumento. Igual você fala, nossa, eu tô muito feliz. Não, eu tô hiper feliz. Ou seja, você está super animada, super feliz. Então, o indivíduo com hipertiroidismo, ele tem um aumento. Ele tem um aumento, quer seja do volume da glândula, quer seja no aumento da produção do hormônio, tá? Então, igual o bócio, é um termo que a gente dá para o aumento anatômico da glândula. Então, ele é uma característica do hiper. Mas, de qualquer forma, não só você, Rayane, fico aí de para casa para todo mundo. Dê uma estudadinha para poder fixar, porque por mais que eu fale aqui e tente, assim, fazer comparações para vocês guardarem, é fundamental para vocês estudarem, tá bom? Para poder ajudar a fixar. Tá bom. E eu acho que a gente já está acabando, não precisam sumir antes não, já estou acabando, tá? Identifique o nome da glândula endócrina localizada posteriormente, ou seja, está a casa tireoide. Letra E, paratireoide. Paratireoide. Exatamente, que é aquela que produz o paratormônio, tá bom? Eu acho que deve ser a última. Identifique o nome do hormônio produzido pela tireoide, que atua aumentando a deposição do cálcio no tecido ósseo. Oi? Isso, quem falou pode falar. Exatamente. É aquele terceiro hormônio que não tem iodo na sua constituição, que é a calcitonina, tá? Tá certinho, muito bem. Bem, gente, com isso, como eu falei com vocês, eram questõezinhas, mas eu acho que isso ajuda a fixar, ajuda mesmo a quem não respondeu aqui no áudio, mas aí no particular, sabe o tanto que acertava ou não, né? Bem, só chama a atenção de vocês, tá? Para estudar. Vamos fazer o seguinte, para semana que vem, estudem esse material que eu passei para vocês aqui hoje, porque semana que vem a gente vai falar sobre o pâncreas, sobre a diabetes, para a gente não acumular dúvida, tá bom? Inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, porque vocês forem estudar, aí semana que vem a gente tem a oportunidade de esclarecer, tá certo? No mais, então, queria agradecer a companhia aí pela noite, chamar a atenção de vocês, não deixem de olhar as atividades referentes à parcial. Inclusive, já tem gente me mandando, mas, por favor, quem puder, aquilo que eu coloquei, me mandem, não me mande picadinho, não. Me manda, por exemplo, o estudo dirigido da unidade 3 e 4 junto, tá bom? Porque aí facilita aqui na hora de eu lançar ali as atividades e fica mais tranquilo, que tá todo mundo já me enviando, tá bom? Então, um beijão para vocês. Não deixem de fazer as atividades, né, no portal, desafio nota máxima, os EDs que vocês precisam de fazer, enfim, todas essas atividades. E um beijão para vocês, bom descanso, até quarta-feira. Boa noite para todos, boa noite, professor. Beijão, gente, boa noite, descanso. Tchau. Boa noite, professor. Fiquem com Deus, tchau. Saudades. Até também. Até, gente. Fiquem com Deus.